Falar sobre uma situação, eu acho que a maioria das pessoas já passaram no aprendizado de línguas, e se você já passou por isso, deixa um comentário aí, eu acho que vai ser bem legal a gente compartilhar as nossas situações, nossas experiências. Você estuda por uma hora, você estuda ali por uma hora, seja qual for o método que você escolheu, se foi repetição espaçada, se foi estudar gramática, se foi fazer um listening, estudar uma imersão, ler o livro, você estuda durante uma hora. Você termina aquela uma hora com uma sensação de frustração, porque você não conseguiu entender o que estava sendo proposto, você não conseguiu absorver a língua para você, você não conseguiu desenvolver o tanto que você gostaria, você não conseguiu prestar a quantidade de atenção que você queria prestar, você se sentiu distraído, e aquilo te frustra, e aquela frustração deixa você com uma ânsia maior ainda de não querer estudar. Aquilo gera para você o comportamento de repulsão do estudo. Ao invés de te motivar a querer estudar mais, você acaba se retraindo e afastando cada vez mais do estudo. Você perde aquele drive que fala: "Caramba, eu queria estudar, mas toda vez que eu vou estudar, a única coisa que eu consigo sentir é ansiedade, frustração, raiva. Fico bravo comigo mesmo porque eu não estou aprendendo, eu não estou conseguindo me dedicar o tanto que eu gostaria de me dedicar". E essas emoções, esses pensamentos acabam gerando na gente um comportamento disfuncional, que é a gente perder a nossa disciplina. Porque a partir do momento que a gente perde o motivo da gente querer estudar, a gente perde a disciplina. Então, eu queria trazer um pouco uma solução para isso hoje. Como que a gente pode mudar essa situação? Como que a gente pode começar um 2026 com o estudo mais em dia? Independente de quando você está vendo esse vídeo aqui, você sempre pode começar. A gente sempre pode começar no momento que a gente decide. Seja final de 2025, começo de 2026, seja agora, seja no minuto seguinte. E a gente sempre pode começar. Eu nunca coloco isso de vou começar na segunda-feira, vou começar em tal dia. Eu sempre que eu tenho uma ideia que eu vejo que tem que ser posta em prática, por exemplo, vamos supor que eu tenha que aprender violão, que eu esteja agora querendo aprender violão por qualquer motivo. Eu não sei nada de música, mas se eu decidir que eu tenho que aprender violão, não vou esperar da segunda-feira, não vou esperar nada, eu simplesmente vou ligar, contratar um professor e começar a aprender. E eu acho que é assim que tem que ser, de imediato, o mais rápido possível, quase que uma atitude impulsiva. Claro que se a atitude impulsiva for nos beneficiar. Não quero que você tome decisões impulsivas para o lado negativo. Se for decisões impulsivas para o lado positivo, beleza. Claro que às vezes vai ser difícil você manter esse nível de foco de maneira estendida se você vê que aquilo não é algo do seu interesse. Se você começa a aprender violão, faz 2, 3, 4, 5 aulas, na sexta você fala: "Mano, não é nem que eu não quero, é simplesmente que eu não gosto, não é pra mim". E aí eu acho que tá tudo bem. Você tem que desistir daquilo que não é pra você. Se aprender línguas é algo que está na sua gama de habilidades desejadas, é algo que você se vê fazendo, é algo quando você começa a estudar, ou começa a fazer, ou começa a aprender, ou começa a ver o resultado, você se sente bem, se sente confortável, se sente feliz consigo mesmo, você acha que você tá no caminho certo, aí beleza. Mas se você tá adquirindo uma habilidade que você não se enxerga nela, você não tem um propósito naquela atividade, é uma atividade quase que ser um motivo mesmo na sua vida, você até pode racionalizar: "Ah, aprender inglês seria bom para uma carreira melhor, seria bom para eu ganhar mais dinheiro, ter clientes na gringa, conseguir um trabalho remoto para os Estados Unidos, conseguir um trabalho remoto para a Austrália, que seja, conseguir me mudar de algum do da onde eu estou para algum novo país". Se você até enxerga isso de maneira racional, mas no seu íntimo você não tem aquela crença interna de que esse é o seu caminho mesmo, você não consegue olhar para dentro é ótimo, olhar para dentro e ver que aquilo é o seu destino, é o seu caminho, é o que você se enxerga fazendo, então eu acho que beleza. Se não é para você, não é para você. Aprender línguas é para apenas 1% das pessoas, essa é a verdade. Acho que no Brasil existem menos de 20.000 poliglotas, a última vez que eu vi algo sobre isso. Pessoas que falam inglês no Brasil, existe algo em torno de 1 a 4% da população brasileira entende ou fala inglês. Quem fala inglês de maneira fluente, se não me engano, é menos de 1% da população.
Ou seja, aprender uma segunda língua não é para todo mundo. E a gente tem que ter esse senso também de perceber se é pra gente ou não. E como que a gente vai contornar essa desmotivação? Se você sabe que aquilo é pra você e você se frustra naquela 1 hora de estudo que você não consegue ver um resultado, que você não consegue sentir um nível de progressão, como que você contorna isso? Primeiro que é difícil metrificar algo sem método. Então, se você está simplesmente indo no flow, se você está simplesmente deixando correr sem ter um nível de metrificação, começa realmente a ficar complicado saber se você está evoluindo ou não. Porque às vezes a gente acha que a gente não está evoluindo, mas quando a gente olha para as nossas métricas, para as coisas que a gente tinha feito, para as coisas que a gente tinha colocado como meta e alcançado, a gente percebe, não, por mais que a sensação imediata seja de que eu não estou conseguindo, não estou alcançando, quando eu olho para trás eu vejo que eu estou alcançando sim. Isso é só uma crença infundamentada que tá me atrapalhando. Então, posso seguir em frente. Eu consigo seguir em frente mesmo com essa crença não fundamentada. E como que a gente vai metrificar? É fácil metrificar através de 2 pontos. Se você é eu recomendo todo mundo sempre começar pelo listening. Listening sempre antes de tudo, ou seja, você ouvir primeiro, você aprender a escutar antes de qualquer outra habilidade. Escutar é a habilidade essencial, é a mãe das outras habilidades. A partir do momento que você escuta bem, você começa a ler bem, você começa a escrever bem, você começa a falar bem. Então, primeiro você tem que focar no listening. Como que você vai metrificar o seu listening? Você vai colocar vídeos, eh, séries e qualquer coisa que seja. Eu vou recomendar aqui um aplicativo, uma extensão do Google Chrome, que chama Language Reactor. Essa extensão, ela permite que você coloque vídeos no YouTube, série da Netflix, todas com legenda na língua-alvo e, ao mesmo tempo, legenda na sua língua nativa. Então, por exemplo, vai ter legenda em inglês e português ao mesmo tempo, e você vai conseguir trabalhar a sua o seu nível de entendimento com legenda, sem legenda e com a legenda em português. Então você vai ter essas 3 possibilidades, né, são 3 possibilidades. Se você entende bem o que você escuta só quando a legenda está em português, não se afobe. Ou se você nem isso, tenha calma, é assim mesmo. Deixa a legenda em português um tempo, escuta o que o vídeo está querendo dizer. Aos poucos você vai, detectando palavras e aquilo vai fazendo sentido para você. Então, por exemplo, você começa a ver uma série que seja Friends, que é uma série grande. Então, no primeiro episódio você tem um entendimento de 2% do episódio. Mas no episódio 7 da 8ª temporada, que tem 1 milhão de temporada, você já entende 50% com a legenda em português, então você evoluiu, você conseguiu metrificar a sua evolução. Eu tive um entendimento maior mesmo que com a legenda em português, ou eventualmente eu já estou até conseguindo colocar a legenda direto em inglês. Claro que quando você sai da legenda de português para a legenda em inglês, vai ter uma zona de desconforto ali no começo, porque você vai diminuir sim o nível de entendimento, o nível de absorção daquele conteúdo. Então, se hoje eu estou entendendo 50, 60, 70% com a legenda em português, a partir do momento que eu colocar amanhã a legenda em inglês, eu vou entender 30, 40%. Mas mesmo assim, tenha calma, você vai chegar lá. Porque você vai agora em conjunto com o inglês, ou com o listening, sempre você está fazendo o quê? A segunda etapa do método, que é a repetição espaçada. Você nunca pode parar de fazer repetição espaçada até que você esteja fluente. Quando você estiver fluente, aí você decide: "Eu devo continuar com isso ou não", para conseguir chegar a nível, por exemplo, de um nativo. A repetição espaçada, você revisitar palavras, de maneira planejada, com aplicativos como o Anki, isso é essencial. O Duolingo, ele é uma ferramenta de repetição espaçada, então se você é o Zé Duolingo, né, o cara que adora fazer Duolingo, a menina que adora fazer Duolingo, faça Duolingo infinitamente, vai fazendo, vai fazendo. Aquilo vai ser uma excelente ferramenta de repetição espaçada, se você gosta de fazer. Se você não sente interesse, você pode anotar as palavras e o significado no caderno. Se é o que você sente mais interesse em fazer, beleza, o problema é, anotando no caderno você não vai ter
acesso àquela palavra de maneira aquela palavra em áudio, o que é uma ferramenta essencial, porque o listening vem em primeiro lugar. Mas se você estiver substituindo isso com fazendo listening de série, fazendo listening de podcast, de vídeo no YouTube e de outras coisas, tudo bem, você pode pular essa etapa. Mas o ideal é você utilizar aplicativos como o Anki e o Duolingo, que eles vão ter o áudio. E o áudio é como eu falei, é a mãe das outras habilidades, o listening é a mãe das outras habilidades. Então, você começou a metrificar, aquela frustração começa a baixar, porque você começa a perceber de fato o seu resultado. E a métrica da repetição espaçada, da evolução no Duolingo, da quantidade de revisão de cards que você conhece no Anki. Para quem isso é meio técnico, é só para quem sabe do que eu tô falando. A quantidade de palavras anotadas no seu caderno, a quantidade de textos que você lê em inglês, a quantidade de vídeos que você já viu, mesmo que com um entendimento baixo. Tudo isso conforme você vai metrificando essas essas fases do aprendizado, essas etapas que você vai passando, você vai ganhando motivação. Porque o vídeo que você anotou lá, que você viu no dia 5 de março de 2025, e você tenta ver ele agora em dezembro, você percebe que naquela época você entendeu 1%, hoje você já entende 60, 70% daquele mesmo vídeo. Você fala: "Caramba, eu evoluí sim, por mais que eu ainda não esteja produzindo na língua, por mais que eu ainda não esteja falando, olha o salto que eu dei de 1% para 70, 80% de entendimento, isso é muita coisa". Às vezes naquela época eu só conseguia assistir um vídeo se a legenda tivesse em português, hoje eu já consigo assistir sem legenda, mesmo que o entendimento seja de 50%. Então olha como eu evoluí. E olha quantos cards no Anki eu fiz, olha quantas palavras eu anotei, olha quantos passos eu dei, que no momento em que eu estava dando aquele passo parecia algo irrisório, mas o bonito, a parte incrível do conhecimento é que ele não acumula de maneira linear, ele acumula de maneira exponencial. Então aquele conhecimento que era pequeno de 1 ou 2% de entendimento no começo, quando ele chega a 60, ele chega a 70 muito mais rápido do que você saiu do 1 para 10. Ele chega a 80, 90, 100 muito mais rápido do que ele saiu do 0 para 50. O do 50 ao 100 com certeza é muito mais rápido do que o do 0 até os 50, porque o conhecimento ele acumula de maneira exponencial. Então antes você não tinha o contexto que te ajudasse a entender, a inferir significados. Porque quando você começa a entender um pouco de contexto, você começa a inferir significado nas palavras que você não conhece através do contexto. Então você começa a acelerar muito seu resultado. Então, de repente, você está ouvindo um podcast, você pode até não saber uma palavra ou duas, mas você consegue inferir mais ou menos o significado daquelas palavras, porque você já tem um domínio de, vamos supor, 90% do entendimento daquele episódio que você está assistindo ali. Então fica muito mais fácil, você evolui muito mais rápido. Então, é a fase mais difícil é realmente o começo de qualquer língua. Eu hoje, eu vinha decidindo se eu ia estudar japonês ou não, eu decidi que sim, e hoje eu coloco pra assistir um vídeo em japonês, cara, é entendimento mínimo, assim, menos de 1%. Entendo algumas palavras se for muito fácil, e faço a repetição espaçada, e eu tento metrificar a minha evolução somente através da repetição espaçada, porque é isso que não me frustra. Porque se eu tentar metrificar minha evolução hoje somente com o que eu entendo de um vídeo, eu vou me frustrar. Mas eu sei que escutar e assistir o vídeo é parte essencial do meu aprendizado. Mesmo que a legenda esteja em português, só de eu estar prestando atenção no áudio, focando a minha atenção no áudio e por mais que a legenda esteja ali, eu só tô usando ela para captar o significado, a forma eu tô tentando captar aqui no meu ouvido, entende? A forma, o que ele tá falando, o som que ele tá fazendo, a palavra que ele tá articulando, eu tô tentando captar, eu não tô tentando estudar a gramática daquilo, eu não tô tentando forçar o entendimento daquilo no meu cérebro, eu só estou tentando escutar o que ele tá falando e tentar aos poucos entender o que ele está falando. É um processo natural, aos poucos você vai começar a entender. Existem técnicas aí chamada Primes Listen que auxiliam nesse sentido, mas eu ainda não aplico elas no japonês. Eu apliquei ela um tempo,
no espanhol e no russo. Porém, eu não me senti confortável fazendo essa técnica, por mais que ela parecesse dar um resultado muito bom, ela dava um desgaste mental muito grande. Eu não vou entrar pormenores de como ela funciona aqui, se você conhece, se não, não. Mas tudo bem, é uma técnica que pode até funcionar, mas técnicas de desgaste e esforço muito grande para mim não são eficientes, porque eu tenho um dia, eu tenho uma vida para seguir. Então eu tenho outras coisas para fazer, outras coisas para me dedicar. Se eu estudo 1 hora de manhã e o resto do dia eu tô acabado, eu tô sem conseguir me concentrar porque eu gastei toda a minha energia de manhã, para mim não vale a pena, entende? Então, é muito importante que a gente escolha também as maneiras que a gente vai estudar. Escolha um horário do dia calmo para a gente estudar, um horário do dia reservado somente para o estudo, um horário do dia em que você vai sentar de maneira ereta, com calma, concentração e estudar, porque isso vai fazendo aos poucos você ficar mais inteligente. É incrível, é incrível. A primeira vez que você faz uma sessão de estudo, você se sente meio burro. Por quê? Porque é difícil. Só conforme você vai fazendo, você vai acostumando com o fato de você ser burro. E eu falo isso do maior do pedestal da burrice aqui, porque todo mundo que estuda muito sabe o quão burro a gente é, porque a gente não entende nada de muita coisa e a gente tem que correr atrás de entender e a gente tem que decorar aquelas informações, então a gente sabe que a gente não sabe nada. Então a gente vai se acostumando com a nossa burrice e aos poucos, aquele conteúdo que você demorava 1 hora para atender, agora você demora 50 minutos. E daqui a pouco, quando você pegar um conceito novo para estudar, você vai aprender em meia hora. Mas por quê? Porque você está se acostumando, se treinando a estudar, se treinando a aprender cada vez mais rápido, cada vez em menor tempo, sem que isso seja algo forçado, assim, que você esteja necessariamente metrificando isso. Mas é um processo natural que invariavelmente vai acontecer quando você reservar 1 hora para o seu estudo ali. Então acho que é isso, consegui passar o que eu queria dizer aqui. Tenham calma, é um processo longo. Quem quiser um auxílio, quem quiser entender mais sobre conceitos, arestas que eu deixei aqui sem aparar, link da mentoria tá na descrição. Tenho outros vídeos aqui no canal que eu vou deixar aí nos cards, que falam sobre repetição espaçada que eu comentei aqui, eu tenho que fala sobre leitura, tenho que fala sobre listening, eu tenho vídeo sobre quase tudo isso aqui no canal, então deem uma xeretada aí, deem uma pesquisada, vou deixar nos cards para facilitar para vocês. E é isso, um abraço.